Tudo começa quando a Vitória invade o quarto do Bruno e já vai logo abrindo a janela para que assim ele acorde. E ele fica ali, olha, resmungando, e ao ver que é a Vitória, ele vira de lado. A Vitória diz que precisa falar com ele e o Bruno pergunta o que ela quer falar. A Vitória diz que no dia anterior o Alessandro disse a ela que quer que ele e o Bruno saia da casa dele e que vai mandar ele para o exterior. É aí nesse momento que no instantezinho o Bruno desperta e pergunta à mãe por que o Alessandro quer mandar ele para o exterior. A Vitória responde que é porque eles não se dão de bem, porque ele e o Bruno sempre foi grosseiro e intolerante, mas que se talvez ele for até o Alessandro e pedir perdão e prometer se comportar, e incentiva o Bruno a ir falar com o Alessandro. O Bruno fica revoltado e diz que não, e já vai se levantando todo brabinho dizendo que jamais vai pedir perdão para aquele infeliz, e diz que na verdade ele e o Bruno está decidido a sair daquela casa sim para nunca mais ver o Alessandro, mas que só vai quando ele quiser e não quando o Alessandro ordenar. A Vitória diz para que ele não reaja assim, porque se ele não tem consideração nem por ela nem por ninguém, que pelo menos pense nele mesmo, porque o Alessandro é dono de tudo ali. O Bruno diz que o que acontece é que no testamento do marido dela existe uma cláusula que obriga o Alessandro a mantê-lo até que ele morra. A Vitória rebate e diz que não está especificado onde ele tem que viver, nem quanto o Alessandro tem que dar a ele, porque manter pode significar casa e comida, e que não as farras que ele está acostumado e que só tem graças à generosidade do Alessandro. O Bruno, como um vilão enviado do capeta, ele começa a jogar sujo tocando na mãe com a voz mansa e diz que apesar de tudo, ela é a mãe dele e que não vai deixar ele morrer de fome, né? A Vitória diz que às vezes queria muito que ele ainda fosse um menino para que assim ela pudesse dar umas boas palmadas nele. O Bruno, por sua vez, não gosta e a Vitória diz que tudo que está dizendo é para o bem dele, porque ele tem que tentar ser bem compreensível e mais amável com as pessoas, porque senão ele vai fechar as portas daquela casa e ninguém mais vai querer saber dele. O Bruno continua calado e com a revolta grande e a Vitória diz que por favor ele se arruma e desça para o café e depois ela sai, mas o Bruno só olha de lado e continua pensativo. E enquanto isso a Vitória se encontra com a Felipa e já vai falando que não sabe mais o que fazer com o Bruno porque ele é tão inconsequente e tão grosseiro. A Felipa confirma que grosseiro ele sempre foi e a Vitória diz que o Alessandro quer expulsar ele daquela casa e a Felipa se assusta, mas pergunta por que não deixa que ele vá, porque na verdade isso talvez seja bom para ele que ele venha crescer, porque ele já é um homem e deveria ter sua própria família, mulher e filhos. A Vitória diz que tudo isso é culpa dela porque ela não soube lhe educar e a Felipa diz que não, porque em todas as famílias sempre existe uma semente podre e não tem o que fazer. A Vitória diz que entende, mas que não pode ficar ali de braços cruzados e a Felipa diz que então ela conte tudo para ver o que acontece, porque talvez se ele souber que o Alessandro é irmão dele, quem sabe ele comece a ver ele com outros olhos. A Vitória pergunta e se ele ficar ainda com mais raiva e diz que não se atreve a fazer isso e se pergunta onde ela pode ter errado porque já se perguntou isso várias vezes e não encontra uma resposta, mas que talvez ela não tenha dado responsabilidade suficiente, mas que sempre ela tentou ser boa, justa e compreensiva. A Felipa diz que acha que ela fez isso sim e até demais, mas que ela sempre se sente culpada por ter enganado o senhor Samuel, mas que mesmo assim ela tinha o direito de ter os filhos dela. A Vitória diz que mesmo assim ela não foi correta porque ela se apaixonou como uma adolescente e uma louca e não soube dizer isso a eles, e ela conhece bem os filhos dela e que não vai conseguir simplesmente dizer que traiu o pai deles e eles nasceram. E imagina só ela ter que dizer ao Alessandro que o marido da mãe dele era seu amante. Depois a Vitória finaliza e diz que tudo aquilo ali está parecendo uma tragédia grega. E nesse momento o Alessandro se encontra com a Maria, dá bom dia e ela corresponde. Depois o Alessandro diz que esperou ela para tomar café, mas ela não desceu.
A Maria responde que é porque ela dormiu muito tarde e agora ela iria procurar o pai dela. E o Alessandro diz que tudo bem e pede para que ela se lembre que, por favor, ela não deve dar nenhuma palavra de nada a ninguém. A Maria diz que sabe sim e pergunta ao Alessandro o que vai acontecer com ela. Ela quer saber até quando ela vai ficar ali na casa dele. O Alessandro diz para ela não se preocupar porque depois eles veem isso. E a Maria pergunta se ele vai sair e o Alessandro diz que vai sim, porque tem que ir no escritório resolver algumas coisas e não sabe se volta para almoçar, mas que à noite eles dois poderiam jantar juntos e pergunta o que ela acha disso. A Maria diz que aceita e o Alessandro diz que acha melhor que ela não tente fugir porque ele já deu ordens para que não deixe ela sair. A Maria fica sem entender e diz que não vai fugir e pergunta se ele não pretende deixar ela ali para sempre, né? Porque se for assim, mas nem termina de falar e o Alessandro diz para ela lembrar que ela não está em condições de exigir nada e que ela não venha tomar as decisões dele como um ato de covardia contra uma mulher linda. E depois ele toca em seu rosto e pede para que ela vá ver o pai dela. Depois que ela sai, o Alessandro pega no telefone para pedir que mandem o Augusto tirar o carro dele, por favor. Só que nesse momento o Bruno vai passando como se não tem ninguém ali e nem ao menos fala com o Alessandro, mas o Alessandro lhe chama e diz que esteve pensando que na verdade tem que agradecer a ele. O Bruno fica sem entender e pergunta o que ele quer dizer com esse agradecimento. O Alessandro debocha e diz que gostou muito da mulher que ele escolheu e declara que vai ficar com ela sim e sai deixando o Bruno com a cara de bunda e ainda mais revoltado com o Alessandro e fica ali, olha, sem conseguir dar nenhuma palavra. Logo depois ele vai saindo e vê a Maria e diz que procurou ela pela casa toda e pergunta onde ela estava. A Maria responde que estava com o pai dela e o Bruno se aproxima e diz que o Alessandro se aproximou dela no dia anterior e se lhe fez perguntas a ela. A Maria pergunta se o Alessandro perguntou o quê e o Bruno diz alguma coisa porque ele já está sabendo de tudo, só que não tem provas. E o óbvio é que negou tudo e não disse nada e pergunta se realmente o Alessandro não disse nada para ela. A Maria responde que o Alessandro não disse nada e o Bruno diz que o Alessandro está se fazendo de bobo e que com certeza ele não vai querer soltar ela antes de poder dormir com ela, mas que ele, o Alessandro, não vai se dar de bem, porque ele já tem tudo planejado, porque nessa mesma noite eles vão para o exterior. A Maria, por sua vez, pergunta sobre os documentos, porque eles nem têm vistos e nem passaporte. O Bruno diz que o que eles vão fazer primeiro é tirar o passaporte porque é bem mais rápido e os vistos depois eles veem, porque o importante nesse momento é eles desaparecer dali e que ele nunca saiba onde eles estão. A Maria diz que não vai e o Bruno pergunta por que não e a Maria responde que é porque ela quer fazer as coisas decentemente porque já tinha dito a ele que tinha falado com o Alessandro sobre o divórcio. O Bruno pergunta se ela acha mesmo que ele vai aceitar isso e mais agora que ele suspeita de toda a verdade. A Maria diz que não vai a lugar nenhum do jeito que ele está querendo e o Bruno decreta que ela vai fazer exatamente o que ele mandar. Já o Alessandro mostra a foto ao Fernando e ele diz que está na cara que ali é uma montagem e o Alessandro revoltado diz que já sabia e diz que no dia anterior falou com o Bruno e que evidentemente ele negou tudo, mas que depois falou com a Maria José e ela falou toda a verdade. O Fernando pergunta o que ele quer dizer e o Alessandro solta os cachorros e diz que o Bruno se apresentou com o nome dele, falsificou documentos e tudo mais. E o Fernando pergunta sobre a família da Maria José. O Alessandro diz que todos só souberam depois da sua suposta morte e o Fernando pergunta se ele vai denunciar eles. O Alessandro pergunta quem e se é a família da Maria e o Fernando diz que sim, que é claro que é eles. O Alessandro diz que não vai fazer isso de jeito nenhum e o Fernando fala que acha que ele está enfeitiçado por essa mulher. O Alessandro, revoltado, diz que não está enfeitiçado por ela e que a Maria José é uma vítima e que o único que deve ser denunciado é o Bruno.